No final de semana, o Brasil atingiu a marca das 100 mil mortes relacionadas ao coronavírus. Boa parte da imprensa, adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro e oportunistas aproveitaram a marca para atacar o governo. O Jornal Nacional, por exemplo, em editorial, culpou a gestão Bolsonaro pelos óbitos e citou, sem qualquer contexto, algumas frases mais polêmicas ditas pelo presidente durante a pandemia. Bolsonaro não ficou calado e reagiu às críticas. Em suas redes sociais, escreveu: de forma covarde e desrespeitosa aos 100 mil brasileiros mortos, essa TV festejou essa data no dia de ontem como uma verdadeira final da Copa do Mundo, culpando o presidente da República por todos os óbitos. Outros ministros integrantes do governo foram na mesma linha, como o caso de Fábio Faria, das Comunicações. O que vimos ontem, sábado, mais parecia a comemoração do 1000º gol do Pelé. O número de 100 mil mortos é triste, claro, ninguém diz que não é. Mas condenamos aqui essa exploração política dos cadáveres. O ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, usou a marca de mortos para sustentar sua campanha para 2022 e fazer proselitismo. No Twitter escreveu: não podemos nos conformar nem apenas dizer 100 mil, e daí? São mais de 100 mil mortos, 100 mil famílias que perderam entes para a Covid. Que a ciência nos aponte caminhos e que a fé nos dê esperança. O Brasil tem quase 2 milhões e 200 mil recuperados do vírus chinês e pouco mais de 3 milhões de casos. 100 mil mortes são aproximadamente pouco mais de 3% do total. No caso do Reino Unido, são 311.641 casos e 46.526 mortes, quase um sexto do total. Na Itália, por exemplo, são 250.825 casos e cerca de 35 mil mortos, ou seja, um sétimo de vítimas fatais. Números bem piores do que os do Brasil. Em números de mortos por milhão, o Brasil é o 11º. Lideram a lista San Marino, Bélgica e Reino Unido. Daqui a pouquinho nós seguiremos falando sobre o vírus chinês, mas antes quero a opinião de vocês, Augusto, Fiuza e Zé Maria, a respeito dessa exploração que houve no final de semana. Começo com você, Augusto, sobre a marca de 100 mil mortes. Bom, é evidente que é uma marca triste, é uma marca a ser registrada pela imprensa, a ser lamentada. Agora, a exploração política, ela é sórdida, né? A essa altura. Você fica ouvindo locutores aí na televisão com aquela voz, né, aparentando uma dor que não sente. Na verdade, aquilo é um teatrinho de quinta categoria e dizendo todo brasileiro tem direito à saúde, diz a Constituição. É claro que todos lamentamos isso. Agora, por que culpar o presidente da República? Eu queria saber exatamente o que ele fez. Nós vamos falar mais adiante, né, dos números, da contagem, da relação de mortes por milhão. A gente mostrou ali, na verdade, o Brasil é o 11º. Acho que a gente até tem ali a lista para colocar na tela, é isso, né? O pessoal vai piscar ali na tela, mostrando que o Brasil, na proporcionalidade que leva em conta a população, é 11º. Eu digo o seguinte, olha ali, está na tela. Ponto 1. O Supremo Tribunal Federal proibiu, na prática, o governo federal de agir. Proibiu. Na verdade, o que aconteceu foi isso, os governadores lutaram por isso. Cada estado decidiu o que fazer e teve tudo o que pediu ao governo federal. Cada estado decidiu, cada prefeito em alguns estados decidiu o que fazer e sempre que houve uma disputa entre o governo federal e o estadual ou municipal, a Justiça, seguindo a orientação do Supremo, deu ganho de causa às prefeituras e aos estados. Aí vem aquela, não, mas ele disse que era uma gripezinha. Todos erraram nas avaliações. Eu, por exemplo, fui otimista demais. Agora, e o rapaz aí que vive dando entrevista, que é o profeta do caos, que calculou em 1 milhão o número de mortes. Quem está mais distante de 100 mil? Quem calculou em 15 ou quem calculou em 1 milhão? Começa por aí. Segundo, nenhum país sabe direito o que fazer.
esta pandemia é diferente de todas as outras. O vírus, ele contamina muito rapidamente, embora seja pouco letal. Ele cresce subitamente em alguns lugares onde se previa uma estabilização e ocorre o contrário em outros lugares. E a questão é a seguinte: quem é o responsável pelo que aconteceu ou está acontecendo em São Paulo? Para o bem ou para o mal? O governador. Quem é o responsável pelo que houve no Ceará, dos irmãos Gomes? É o Bolsonaro? Não. É o governador Camilo Santana e os seus conselheiros de Sobral. No Piauí, onde foi um desastre, o responsável é o governador. Wellington Silva é o governador. Wellington Dias, né? Wellington Dias, desculpe. Então, por que culpar o presidente? Ah, bom, é que o presidente não usava máscara, não tratava com o devido respeito o isolamento social, tá bom. O isolamento social poupou qual estado? Nenhum. E qual país foi poupado? A Argentina está em isolamento social desde março. Foi prorrogado até 28 de junho e agora, se não me engano, 15 de agosto, na Argentina. Tem um crescimento de mortes lá com a agravante de que a economia está quebrada. No Brasil, foi o governo federal que considerou atividade essencial a agropecuária. Pois bem, as informações sobre a agropecuária são todas extremamente animadoras. O Brasil vai exportar mais do que exportou em 2019, apesar da pandemia. E se é para você trocar, vamos punir os chefes de Estado que enfrentaram os números mais lamentáveis. Começamos por San Marino e Bélgica. É isso, e a gente tem aqui, será que dá para a gente colocar de novo então essa lista dos países com mais mortes por milhão de habitantes? Está aí na tela, para quem está nos assistindo e para quem está no rádio a gente conta. San Marino quem lidera a lista de óbitos por milhão de habitantes. Na sequência vem Bélgica, Reino Unido, Andorra, Peru, Espanha, Itália, Suécia, Chile, Estados Unidos na 10ª posição. E aí sim, o Brasil é o 11º país do mundo em relação a mortes por milhão de habitantes, né, Augusto? Ou seja, exato, se for levada em conta essa proporção, né, da população, que é o mais correto, né, aí assim. o Brasil não é o 2º país do mundo mais atingido pela pandemia, né, considerando-se a população, é o 11º, né? Guilherme Fiuza, quero ouvi-lo também, Fiuza. Ô, Vitor, é uma situação, é o drama em cima do drama, né? Porque é de fato uma epidemia, é um vírus que se espalha muito rápido, né? E aí pega muita gente. E agora, o que está sendo, a leitura que a gente está vendo dessa tragédia é uma leitura completamente equivocada, né? Para começar, essa ideia de responsabilizar, de distribuir culpas, que a gente está vendo ser feita de uma maneira covarde, vil, venal em alguns casos, né? Ela parte do seguinte princípio: o presidente, o governo federal não fez o lockdown como deveria. Augusto já falou sobre a decisão do STF, já demonstrou, como já falamos aqui nos Pingos, exaustivamente, que essa responsabilidade foi tirada do governo nacional, que é um erro. Foi criada a pandemia estadual e todo o poder aos gestores aos gestores locais que, tragicamente, em muitos casos, meteram a mão no dinheiro de emergência. É disso que a gente está falando. Agora, vamos ficar aqui no critério do que foi feito, né? Assim, o centro dessa crítica que não é de boa fé, evidentemente, é o lockdown, né? Pode circular ou não pode circular? Então, está aí, né? Tem um contorcionismo retórico, em muitos casos, tentando dizer assim, não, o Supremo deu para os governadores o poder, mas o governo federal tinha que ter dado uma diretriz mais firme, a verdade é que o lockdown não foi bem feito.
Então vamos parar com essa conversa fiada, de uma vez por todas, para dizer o seguinte: ninguém tem, nem na OMS, nem em lugar nenhum do mundo, nenhuma instituição científica do mundo, tem a comprovação da eficácia do lockdown. Então vocês podem parar com essa conversa, né? Onde está o seguro de vida do Fica em Casa? Não apareceu. E a constatação disso é muito simples. Tem alguns pontos aqui que a gente pode citar para não citar tantos outros. Eu não cansar a beleza do nosso telespectador. O Brasil está em fase de abertura, certo? Ninguém há de duvidar, né? Nas últimas semanas, de um mês para cá, o que diz o percurso da epidemia no Brasil nesta fase de franca abertura? Grandes cidades com circulação, com shopping, etc., áreas públicas, não é isso que está acontecendo? O percurso é de declínio. Apesar da OMS, que mente diariamente, ter dito, voltou a dizer que não, que a situação do Brasil é preocupante, que os óbitos não estão declinando. Vai no registro civil. Onde está? Registro de cartório. Óbitos por dia da morte. Está lá. As últimas 3 semanas, precisamente desde o dia 20 de julho, tem um declínio, uma curva. O site da Transparência faz, inclusive, a curva. Está lá visualmente demonstrado. Tem um declínio claro de óbitos no Brasil. Não querem reconhecer isso. Este declínio coincide com uma franca abertura das atividades. Então, é impossível. O vírus está em circulação, não está, no país? Porque se o vírus já tivesse ido embora, você ia dizer, não, está declinando porque o vírus foi embora. Mas ele está aí, não está? Então, é impossível decretar que o lockdown é uma medida perfeita e segura contra o avanço da epidemia. Na reabertura da sociedade, os óbitos caem. Bom, os dados de Nova York são mais eloquentes ainda do que isso, falando sobre o percurso do contágio em casa, nos domicílios. Esses dados, Vitor, sumiram. Depois que o Andrew Cuomo, governador de Nova York, demonstrou que quem circulava tinha muito menos contágio do que quem tinha ficado em casa, sumiram esses dados misteriosamente, porque é tudo muito misterioso nesse debate sobre essa pandemia, tragicamente. Eu falo isso com muita preocupação, sem nenhuma ironia. Bom, e para concluir, o caso da Suécia. Aí os fiquem-casistas, terraparadistas, que querem ver todo mundo morrendo de fome, né, como a Oxfam já mostrou, 12 mil mortos de fome por dia, para de citar a Suécia, mas para por quê? É outra mordaça do Covid? Tem que citar a Suécia. A Suécia foi um país, outros fizeram experiências híbridas, intermediárias. A Suécia não fez lockdown. E a Suécia tem menos mortes do que o Reino Unido, que fez o lockdown total, por milhão. Isso termina, Vitor, isso encerra esse debate. Isso acaba com a premissa, que é mística, né? Então, o que a gente percebe hoje, o presidente Bolsonaro colocou aí uma diretriz de circulação. Bom, se ele colocou do jeito certo, se ele colocou do jeito atabalhoado, isso é outra conversa. Mas atacar o princípio não há argumentos, né? Naquela linha, o Bolsonaro falou disso a primeira vez, logo depois do Dr. Drauzio Varela dizer a mesma coisa. Que, na verdade, continua sendo o que a gente sabe, né? Até onde a gente conseguiu saber, a única certeza é essa, que você precisa proteger os vulneráveis. Eu vou, Vitor, encerrar por aqui esse comentário, e se tiver espaço ainda nesse assunto, eu quero falar também sobre a questão das pessoas, desses 100 mil, das pessoas que faleceram por causa da Covid, que o fator letal foi o coronavírus, e das pessoas que não faleceram por isso, mas estão na estatística. Se a gente tiver a oportunidade, eu volto a esse tema. Perfeito, a gente vai voltar a falar, sim, sobre Covid-19. Antes você, Zé Maria. Vitor, Augusto e Fiuza, trata-se de uma tragédia muito grande.
Mais de 100 mil mortos aqui no Brasil, mais exatamente 101.269 mil mortos. É muita gente. Ninguém duvida disso, absolutamente ninguém. Nunca houve na história do Brasil uma mortalidade tão grande diante de uma doença ou mesmo de uma hecatombe, nada parecido. Pior até do que guerra. Isso é uma realidade e ninguém está negando isso. Estão tentando nos empurrar versões sobre responsabilidade e é aí que entra aquela guerra sórdida, a guerra política, que fatura mesmo, como você disse, Vitor, fatura em cima de cadáveres, fatura em cima de dor de quem perdeu o parente, de quem perdeu o irmão, ou de quem passou pela doença, que tem mesmo aquele medo, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Olha, há um exagero da divulgação e a maneira como está acontecendo a divulgação, ou o presidente da República está desdenhando? Nem uma coisa nem outra. Os veículos de comunicação têm que falar o que aconteceu. Se houver erros nos números, estamos aqui e outros veículos para apresentar dados e é assim o mercado livre e aberto também nas comunicações que a coisa se desenvolve. Mas agora, ficar cobrando do presidente Jair Bolsonaro, ficar cobrando do governo as mortes é um pouco demais e um visível exagero. No sábado, o editorial cobrando do governo essas mortes beirava a desespero. Não é possível. Será que alguém aqui no Brasil teria o condão de evitar as mortes? Absolutamente não, em nenhum lugar do mundo. Veja as grandes potências, Estados Unidos, China, também sofreram, também têm dificuldades. E o governo aqui no Brasil não está de braços cruzados, eu não me canso de dizer isso. O presidente Jair Bolsonaro, no seu jeitão de falar, ele fala o seguinte, ele está mesmo preocupado com a vida dos que ficam. E isso ficou muito explícito na nota que foi elaborada, dizendo o seguinte, todas as vidas importam, as que foram e as que ficam. Senhores, nós estamos assistindo o início de um processo aqui tenebroso e ninguém sabe o final na economia, nos empregos, nas vidas das pessoas. O que está segurando a economia do Brasil, o que está segurando empregos e vidas, é esse salário emergencial de R$600 que o presidente Jair Bolsonaro, imediatamente no início da pandemia, isso quer cuidar. Estabeleceu, né, o salário emergencial de R$600, depois ele foi estendido, inicialmente seria para 3 meses e ficou em 5 meses, deve ser estendido até dezembro, não sei exatamente se em R$600, um valor menor até dezembro. É isso que está salvando vida, é isso que está salvando o país. Não existe a possibilidade de salvar vidas como se alguém tivesse uma mágica. Nem a cloroquina salva vidas. Esse é um processo muito cruel, muito cruel. Eu sabia desta organização aí, da marca dos 100 mil. Esperavam, todos estavam na janela ali, aguardando esse número. E eu avisei aqui, na live do presidente na quinta-feira, foi exatamente a minha pergunta, para dar chance, para mostrar ao ministro ali que ele tinha que se defender dessa marca. Quando eu perguntei se o governo poderia ter feito algo para diminuir o número de mortos, não. O ministro Pazuello foi muito correto, autêntico ao admitir que o que poderia reduzir o número de mortes seria o conhecimento que se tem hoje sobre a pandemia. Porque na época do senhor Mandetta era o seguinte, só procure o hospital quando estiver com falta de ar e estiver em dificuldade. Aí já não adianta mais ou adianta muito pouco. É isso. Hoje, a intervenção do governo federal, as orientações do governo federal, são no sentido de que, nos primeiros sintomas, procure um médico. É preciso se antecipar a esta problematização de internação e intubação. Olha, eu vejo dados, visitei um hospital de campanha, fiquei impressionado. Quem dera que o SUS, que os estados, que os governadores tivessem hospitais com tamanhos equipamentos como tem os hospitais de campanha. Isso custa caro,
E o dinheiro vem do governo federal. Não é só a instalação de criação de hospital de campanha, mas o pagamento dos médicos, a manutenção de enfermeiras, de exames. O hospital de campanha federal funciona e salva vidas. Aí sim, salva vidas. O resto é retórica, é discurso. Dizer que o presidente Jair Bolsonaro desdenhou das 100 mil mortes é tentar politicamente denegrir a imagem do governo, é tentar usar politicamente o processo. O presidente publicou mesmo, Palmeiras campeão, mas o presidente está acompanhando todo o processo. Naquela live que transmitimos aqui, aquela fala dele de não saber exatamente qual seria o número, né, que estava naquele momento e quando chegaríamos aos 100 mil, né, você se lembra, aquilo foi usado contra o presidente, dizendo que ele não sabia, que estava displicente, enfim. É um processo político muito cruel que toma como refém as vítimas e os parentes das vítimas. É preciso colocar seriedade nesse processo. Quem duvidar de que o governo não está agindo, vá no Palácio do Planalto e conheça o gabinete de crise, conheça a estrutura de acompanhamento e saiba quanto em dinheiro o governo tem mandado para os estados e municípios e como são distribuídos os equipamentos hospitalares. É o que o governo está fazendo. Isto é salvar vidas.